Vamos falar de Polícia Militar de São Paulo. A gente está acompanhando ao longo desta semana toda uma sequência de casos que vieram à tona, né? Na verdade, desde a semana passada principalmente, mas não só que se intensificaram nos últimos dias, por causa de 2 casos de brutalidade policial grotescos, né? Então, um em que um policial militar joga pela ponte um suspeito que não estava sequer apresentando resistência, já estava completamente dominado. Não que se ele estivesse apresentando resistência justificasse, mas nem isso havia de justificativa. E o outro em que um policial de folga atirou 11 vezes pelas costas de um rapaz que havia furtado 4 pacotes de sabão. Tudo aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, e esses casos deixaram a opinião pública estarrecida. Até o Toffoli misturou tudo, falou disso no meio do voto da liberdade de expressão, numa manifestação completamente sem pé nem cabeça. De tão estarrecedor, teve gente querendo enfiar esse assunto até onde não tem nada a ver. Mas, enfim. E o que aconteceu? Qual foi o efeito político imediato disso? Foi uma pressão enorme sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pela demissão do seu secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que é um ex-capitão da Rota, que tem seu histórico. Ele se gaba, inclusive, disso, não é algo de que ele se envergonhe, ao contrário, ele já deu entrevista se gabando de que ele teve que sair da Rota porque matava ladrão demais, né? Então ele tem 16 casos de confronto com morte, para usar um eufemismo aí. E o que aconteceu nesses últimos dias, então? Teve em Brasília ontem um encontro de secretários de segurança pública para discutir, debater a PEC de segurança do governo, proposta pelo governo Lula, e ali o próprio Derrite foi questionado sobre seu comportamento, o Tarcísio vem tendo que dar muita explicação. Primeiro ele defendeu, depois ele falou que, olha, mas o policial que atira pelas costas e joga alguém pela ponte não é digno da farda, e ficou politicamente ali tentando driblar a pressão a partir desses casos. Vamos lembrar que antes disso ainda teve o caso do estudante de medicina que foi assassinado no saguão de um hotel por policiais militares. Teve o caso do delator do PCC que foi assassinado no aeroporto de Guarulhos e depois se comprovou um envolvimento de policiais, no mínimo, na segurança particular desse delator. Teve o caso do menino Ryan no litoral de São Paulo, na Baixada, cujo pai já havia sido morto pela polícia na Operação Verão, e ele foi vítima de bala perdida, e se comprovou que a bala veio de uma arma de um policial. E isso nós estamos falando só desse ano, tá? Assim, só dos últimos meses, eu não estou... Muito bem, tudo isso entremeado com declarações do próprio governador, falando coisa do tipo, podem reclamar na ONU ou no raio que o parta, que não faz diferença, nós vamos continuar com essa linha de atuação. O próprio Derrite com falas desse tipo também. Eu cubro segurança pública em São Paulo já tem algum tempo, assim, como jornalista, é um assunto que me interessa, que eu acompanho, e eu não tenho nenhum constrangimento em dizer que a polícia militar do Tarcísio não é exceção em São Paulo. A polícia militar de São Paulo é historicamente, a civil também, tá? Mas nós estamos falando particularmente da militar. É historicamente muitíssimo violenta. O malufismo, que para mim é a grande inspiração do Tarcísio, até mais do que o bolsonarismo. O bolsonarismo, na verdade, é só a expressão atualizada, né? E golpista. Mas, enfim, desde antes de Maluf, o próprio Pedro já falou aqui internamente que desde Washington Luiz, enfim, as polícias brasileiras são extremamente violentas e a de São Paulo não é exceção. Ao contrário, ela se organiza
muito facilmente em grupos de extermínio. Eu cobri muito de perto o caso dos Highlanders, que era uma coisa absolutamente escandalosa. Então, isso passa por governos da direita, isso passa por governos tucanos. A Polícia Militar de São Paulo é violenta. O que aconteceu entre 2020 e 2022 que mudou um pouco essa cara? O ex-governador João Dória abraçou a causa das câmeras corporais e ampliou os treinamentos da Polícia Militar, dos PMs de São Paulo. E ouvindo alguns especialistas do assunto, com isso, reduziu o índice de letalidade policial drasticamente e provou que é possível, com mecanismos absolutamente simples, controlar uma força de segurança descontrolada. Então, para não parecer que eu estou falando só da minha cabeça, uma das formas de medir o excesso de letalidade policial é comparar esse índice com o número de vítimas de homicídios dolosos. E eu tiro essa informação de uma reportagem da Ponte, que é um veículo que cobre segurança pública, e eu recomendo muito. Aí eles apresentam um gráfico que eu não vou conseguir mostrar, eu devia ter mandado para a gente projetar, mas ele segue mais ou menos uma estabilidade dessa relação da taxa de letalidade com a taxa de homicídios. E aí, em 2020, faz um vácuo, assim, desce, né? Um vale, se sustenta assim, e em 2022 e 2023 empina muito mais do que vinha nessa alta. Então, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Em 2018, 2019, essa relação entre letalidade policial e taxa de homicídios no estado de São Paulo era ali na casa de 21, 22, 23%. Em 2021, ela cai para 17%, em 2022 para 11%. Em 2023, ela volta a subir para 15% e em 2024 ela já está em 23% de novo. O que isso revela? Não é que o governo Tarcísio de Freitas esteja matando 10 vezes mais do que qualquer outro governo na história. Não, é que em 1 ano e meio ele pegou um trabalho que havia reduzido a letalidade policial drasticamente e empinou de uma forma também drástica. A gente pode argumentar, mas teve a pandemia e tal, mas eu estou falando de 21 e 22. Vamos combinar que 22 já não tinha mais pandemia nenhuma, né? Todo mundo aqui pulou carnaval, que eu sei. Bom, hoje, pressionadíssimo por tudo que está acontecendo, o governador de São Paulo fez uma declaração dizendo que vai rever, que estava errado sobre as câmeras corporais e que não só vai desistir da sua promessa de campanha de exterminar a política de câmeras corporais, como vai ampliá-la. Ao mesmo tempo em que defendeu Guilherme Derrite e o manteve no cargo, enfim. O que ele faz com isso? Ele dá sinais bastante ambíguos, né? Claro que ninguém espera que de um dia para o outro o governador, que é linha dura, que é bolsonarista, vá passar a andar com a camiseta do Sou da Paz, né? Aliás, beijo, Carolina Ricardo. Mas ele está, a meu ver, se ele realmente levar adiante o plano de ampliar o programa de câmeras corporais, ótimo. Não sei se é suficiente. O que não dá para fingir é que o fato de que ele colocou na Secretaria de Segurança Pública um ex-capitão da rota que legitima a violência policial com o seu discurso se gabando de matar ladrão, que isso não tenha tido um efeito. Esse mesmo secretário é o que propôs a criação de uma ouvidoria da PM paralela, em que ele mesmo indicaria o ouvidor. A ouvidoria da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Militar de São Paulo, ela foi criada em 1995, ela é pioneira. Ela é um dos órgãos mais importantes, que evita que a barbárie seja ainda pior. E ele está querendo uma coisa paralela sob o seu comando. Há uma institucionalização do discurso da barbárie que
Agora o Tarcísio está correndo atrás de amenizar, não sei se com base em pesquisa de opinião, sondagem, se foi só a pressão, se é só um jeito de acalmar a opinião pública para poder continuar levando a cabo sua política de segurança violentíssima. O fato é que a gente vai ter que ficar bastante de olho em que outros sinais ele vai dar de que essa barbárie não está mais autorizada.